Enquanto eu vou conversando com você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Lucas 15. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a espada? Essa semana, não vou mentir para vocês, eu voltei de viagem e como a gente ora, né? Eu não sei você, mas eu tenho orado para o Senhor me mudar. Porque tudo começa em mim. Tudo começa em nós, amém? Eu tenho falado, Senhor, muda o que precisa ser mudado em mim. O Senhor precisa mudar, então muda. E chamado é uma coisa, gente, que só quem vive o chamado real entende. Cuidar de ovelha não é fácil. Cuidar de ovelha é fácil? Nós tivemos o privilégio de ir lá no campo das ovelhas, né? Onde Davi pastoreou as ovelhas, onde Ruth e Boaz tinham um jardim e eles cuidavam da vinha e plantavam e cultivavam. Eu pude pisar ali. E a guia contando para a gente, compartilhando como as histórias estão ligadas. Toda a história está ligada. Essa mulher que está do seu lado aí não é por acaso. A sua história está ligada à história dela. Eu queria que você olhasse para essa mulher e falasse assim, eu não vou te perder de vista. Mas fala com mais força, com mais veemência. Existem coisas que nós não vemos todos os dias, existem pessoas que nós não vemos todos os dias, mas que a nossa oração alcança todos os dias. Não é assim? Talvez tem pessoas da sua família que você não vê todos os dias, que não mora mais nem no Brasil e você ora por ela. Pessoas que você não conhece, que é o meu caso, que eu oro por mulheres, por vidas que eu não conheço. E eu sou privilegiada porque por muitas vezes eu oro, o Senhor me dá alguns rostinhos e em algum momento aquele rostinho aparece. E quando aquele rostinho aparece no meu campo de ovelha, o meu coração celebra. Naquela época era normal ter pastores de ovelha. Era normal homens pastorear. Existia uma certa rejeição para que a mulher exercesse o seu chamado ministerial. Quantas mulheres aqui têm um ministério ativo? Quantas mulheres exercem o ministério ativo? Pode levantar a tua mão? Só vocês? Pode levantar alto que eu quero ver quem são essas. Chamadas para pastoreio aonde estão. Agora você já imaginou uma mulher naquela época carregando uma ovelha nas costas? E aquele campo de ovelha parece ser um campo tão simples, mas o Senhor me ministrou naquele lugar. Os pastores eram vistos como a escória, sabe? Aqueles que não tinham estudos se tornavam pastores de ovelha. Aqueles que não nasceram numa família real, na maioria das vezes, cuidavam dos campos dos seus pais e das ovelhas de seus pais. Pastores, eles eram só pastores. E é lindo ver o que é ser um pastor. Pastor é cuidado. Quando uma ovelhinha nasce, o pastor é o primeiro a pegar a ovelha. Ele pega ela no colo. Ele limpa a ovelha com cuidado. Ele vai tirando toda a sujeira. E o primeiro gemido que ela faz é para aquele pastor. Ele leva ela até a mãe. Ela se alimenta. E o pastor fica de olho para ver se ela não vai engasgar, se algo vai acontecer com aquela ovelha. Os primeiros passos meio tronchos é o pastor que observa. Se a ovelha nasceu fraca, ele tem uma missão, que é trazer um complemento para aquela alimentação. Sabe como que a ovelha reconhece a voz do seu pastor? Ela é carregada no seu lombo. Ela é pequenininha, né? E ele coloca ela no lombo. E é ali do lado do coração. Qual é o lado do seu coração? Do lado esquerdo. Aquela ovelha fica ouvindo o coração do seu pastor. E uma ligação acontece. Ela começa a respeitar aquele que cuida dela. Ela reconhece a voz daquele pastor porque ela ouve ele cantando. Eu fico imaginando Davi cantando para as ovelhas, tocando a harpa para aquelas ovelhas. Me fala se tem lógica. Aonde você passa em Israel tem uma imagem, algo que remeta esses pastores. E sempre tem uma harpa, alguém com uma flauta, tocando para essas ovelhas, para poder acalmá-las e dar a direção. E essa semana, quando eu comecei a preparar a palavra para esse encontro,
Eu não vou mentir. Eu não posso mentir para vocês, porque eu estou em cima do altar. Eu falei, Senhor, é tão difícil cuidar de ovelha? O Senhor, é tão difícil cuidar de ovelha? Por que é tão difícil? Porque o pastor tem um monte de missão, e qual que é o único papel que a ovelha tem? Alguém consegue me dizer? Qual é? E por que é tão difícil a gente obedecer? Eu falei, Senhor, eu não posso parar de olhar como o Senhor olha. Eu não posso deixar de falar e de adorar, porque senão elas não vão entender a direção. Mas tem hora que cansa. Cansa. Quem que já se sentiu cansada? Cansa. Pastora, mas a senhora acabou de chegar de uma viagem, está falando que está cansada. Só quem sabe o preço que Ele pagou. Só quem sabe o que Ele passou. Só quem teve um real encontro com Ele entende que teve momentos que Ele também cansou. Mas Ele não desistiu. Amém? Você consegue falar a mesma coisa para essa mulher? Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou de verdade te deixar para trás. Se for necessário, eu vou carregar você nas minhas costas. Se for necessário, você vai fazer um regime, mas eu vou te carregar nas minhas costas. Eu vou te carregar nas minhas costas. E eu pela manhã conversando com as meninas enquanto tomava café, porque a gente toma café, mulher é assim, né? Toma café e faz um monte de coisa juntas. Eu falei, meninas, é difícil. Carregar é difícil. Porque o pastor, por muitas vezes, ele pode estar cansado, ele pode estar doente. Mas ele tem que continuar cuidando. E pastorear não é uma missão fácil. Mas quando tem uma ovelha que é obediente, tudo fica mais fácil. Amém? Eu queria compartilhar com vocês um texto que fica no Evangelho de Lucas. Quem já abriu a Bíblia aí e consegue acompanhar comigo, eu vou ler na versão NVI. E eu vou compartilhando um pouquinho da viagem com vocês em cada encontro, porque foi muita coisa que eu vivi lá. Mas hoje eu quero dar ênfase a esse campo. Você consegue imaginar que você está num campo de ovelha hoje? Consegue? Consegue? Sim. Amém. Somos todas ovelhas. E o Senhor vai ministrando vocês conforme Ele foi me ministrando, porque eu ainda estou digerindo o que Ele está tratando em mim. Porque Ele trata em mim primeiro. Quando a obra estiver completa, eu vou compartilhando com vocês, em medidas homeopáticas, para que vocês possam entender que todas nós fomos escolhidas para esse tempo. E que eu sou só uma ovelha. Pastora, eu sou uma ovelha que decidiu obedecer. Eu sou uma ovelha que decidi me colocar em sacrifício por você. Pastoreio é isso. É se colocar na frente do outro, para que o outro possa ganhar a oportunidade da vida eterna. Enquanto eu preparava a palavra, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E Ele falou, filha, você teve um encontro comigo. Mas muitas mulheres estão dentro de casa e perdidas. Não tem coisa mais difícil para um pai, para uma mãe, ver um filho perdido sem direção. Eu fico imaginando para Deus. Hoje o Senhor veio aqui para poder quebrar alguns protocolos na sua vida. Eu fui sincera com Ele quando eu falei, eu não quero ser qualquer pastora. Mais uma. Joga no Google aí, tem um monte. Eu não quero ser apenas uma pastora de ovelhas. Eu não quero. Eu não quero que a gente fique assim, é mais um encontrinho de mulheres. Mais um encontro. De novo, aquela pastora palhaça lá em cima. Eu não vim aqui para um encontro de mulheres. Eu vim aqui ao encontro do meu pastor. Entenda isso. Valorize o que você tem, para que você não perca.
Em Lucas 15, o Senhor está contando 3 parábolas. Quem sabe me dizer o que é parábola? O que é? É uma história real ou irreal? Real. Você sabe me dizer quais são essas 3 parábolas que o Senhor está contando aqui em Lucas 15? Vamos à leitura que vocês vão entender do que se trata. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou-lhe esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos, dizem: alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas, as suas vizinhas, e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei a moeda perdida. E eu lhes digo, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começa a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, mas sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, e calçados em seus pés. Tragam um novilho novo e matem-no. Vamos fazer uma festa de comemoração, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e vamos começar a festejar. Amém? O Senhor, nos seus últimos dias, estava compartilhando algumas histórias. Aonde Jesus passava, Ele ensinava. E essa manhã o Senhor quer ensinar algo para mim e para você. Hoje eu vou convidar você a orar por você mesma. Porque por muitas vezes eu recebo mensagem: pastora, ora por mim. Ore uma palavra para mim. Pastora, Deus mostrou alguma coisa sobre mim? A oração mais forte não é a que eu faço para você. Não é a que o pastor Vitor faz. A oração mais forte é a sua. Então essa manhã eu quero que você ore e rasgue seu coração na presença dele e fala: Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, me mostra o que eu perdi no meio do caminho. Você consegue orar por você, curvar sua cabeça e orar por você? É você que vai orar por você. Senhor, assim como o Senhor me mostrou enquanto eu preparava essa palavra, a Tua palavra é luz, Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abrir a mente das Suas filhas, Pai,
ampliar a visão delas, Pai. Vai tirando todas as escamas, Pai, que não fazem elas enxergar aonde elas estão. É impossível sair do fundo do poço continuando cavando. Tem muitas mulheres cavando, você não vai sair nunca desse jeito. Para de cavar o seu próprio buraco. Olha para o alto e deixa a luz dele entrar. Senhor, o que nós perdemos no meio do caminho, que nós possamos encontrar essa manhã. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração que haviam filhas perdidas dentro de casa. É manhã de reencontro, de reconciliação contigo. Eu vim em busca do meu pastor. Eu estou aqui só porque eu obedeço a sua voz. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que nós venhamos diminuir e que o Senhor cresça e apareça em nós. Nós cantamos, nós adoramos, mas por muitas vezes a nossa mente está longe, nós não estamos aqui. Senhor, eu não vim aqui bater o cartão em mais um encontro de mulheres. Eu me encontro com o Senhor todos os dias. Todos os dias eu tenho um encontro contigo. Que essas mulheres possam ter um encontro real contigo, porque nós, quando encontramos o nosso pastor, nós nos sentimos acolhidas. Nós sentimos o seu cuidado e o seu amor. Em nome de Jesus, queremos ser achadas por ti essa manhã, Senhor. Assim como o Senhor ensinou através dessas parábolas, mostra para nós o que nós temos que aprender nessa manhã. Senhor, eu não admito perder ninguém no meio do caminho. Eu sei da minha responsabilidade como pastora. Não me deixa perder ninguém no meio do caminho. Nós queremos ouvir a sua voz essa manhã, Senhor, então continua se movendo aqui. Cantamos sobre o seu nome. Exaltamos ao seu nome. É o seu nome que é a luz. É o seu nome, Pai, que dissipa todas as trevas. É o seu nome. Eu não faço por mim, eu faço por ti. Em seu nome, Jesus, as trevas estremecem. Em seu nome, Jesus, as trevas dissipam. Vai trazendo luz a essa escuridão essa manhã, Jesus. Cantamos Jesus, Jesus, Jesus. Nós passeamos por tantas cidades, Pai. Fomos em tantos lugares. Mas tudo isso para proclamar o seu nome. Para proclamar o seu nome. Fica conosco, Pai. Fica conosco, Espírito Santo. Toda distração, toda voz contrária à sua, eu repreendo agora. Todo espírito que confunde ao teu, eu repreendo agora. Que os céus sejam abertos nesse lugar. Que os anjos tenham livre acesso a este lugar. Não há resgate sem encontro. Então encontra-nos, Pai, essa manhã. Em nome de Jesus, e todas digam amém. Amém. Essas parábolas, elas se conectam, como eu disse. O cenário que Jesus estava, ele estava passeando entre as cidades. E o texto conta que todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Então existia uma roda de pessoas, uma multidão para ouvir o mestre. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam enquanto ele ministrava. Este homem aí é que se senta com pecadores. Esse homem aí come com os pecadores. Por que vocês ouvem esse homem? Jesus sabia onde ele estava e com quem ele estava. Ele fazia questão de estar com os pequenos porque ele veio para resgatá-los.
Esse era o alvo de Jesus. E nesses últimos dias, onde já se anteviam a sua morte, ele já sabia o que estava por vir. E ele continuou ensinando. Enquanto ele ensinava, uns criticavam. Enquanto você serve, uns criticam. Enquanto vocês falam, acontece com você? Eu acho que nada mudou. Talvez mudou a proporção. Mas o que aconteceu com Jesus, por muitas vezes acontece comigo e com você. Nós nos levantamos, às vezes eu vejo no grupo de mulheres, a gente está fazendo um devocional tão lindo, um trabalho tão lindo, é lindo o que elas fazem. Tem mulher que não tem coragem de clicar no vídeo para assistir. Mas tem coragem de mandar mensagem para mim falando, pastor, sei lá, pastor, eu acho que o grupo está mais do mesmo. Talvez esteja mais do mesmo para você. Porque ele ainda é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Eu não posso mudar o que ele fez. Eu não posso mudar a palavra dele. E talvez a sua expectativa para ele esteja diferente e desalinhada. Vivemos uma geração vazia, que se acostumou com a escuridão. Nós nos acostumamos com a escuridão. A primeira história que Jesus conta, parábolas são histórias, alegorias, ela não é real. Por muitas vezes eu estou conversando com as minhas filhas, eu cito alguns exemplos meio aleatórios. Acontece com vocês? A gente pega um negócio e faz uma história para elas poderem entender, conjectura para que elas possam entender. O Senhor estava contando essas histórias para que eu e você pudessem entender o evangelho que é tão antigo, mas é tão atual para mim. É atual para mim. Eu olho a palavra e eu vejo a atualidade nela. Eu não preciso que a Bíblia seja atualizada, porque ela é atual para mim. Eu não vou questionar quem escreveu, eu não vou questionar o meu Deus. Eu vou simplesmente ler e praticar. Eu vou ser uma ovelha obediente. A primeira história que conta, o Senhor está contando a história de um pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas ele tinha? Ele perdeu quantas? Uma. Ele deu conta que perdeu uma ovelha. 1%. Ele perdeu 1% do seu rebanho. E o que ele fez? Ele pegou as 99, colocou elas em um lugar seguro e foi em busca dessa ovelha perdida. A ovelha por si só, quando se perde, é um ser irracional. Você concorda comigo? O bichinho é um ser racional? Ele sabe pedir um busão, pegar um Uber? Não. Nesse caso em si, é um bichinho. O Senhor está dando um exemplo para a gente de um animal. Mas o cuidado do pastor em deixar as 99 e ir atrás dela, se importar com ela. Ele deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. Todas as parábolas, dessas 3 parábolas, o Senhor está deixando em ênfase a palavra perda. Ele perdeu. E por que ele foi atrás? Porque se aquela ovelha se perdeu, alguma brecha havia no seu rebanho. E por onde aquela única ovelha saiu, todas as outras poderiam se perder. Só aquela ovelha sabe o que ela passou, enquanto ela estava sozinha em meio aos campos e às campinas. O texto diz que ela estava machucada. Eu fico imaginando ela chorar, não vou imitar a ovelha que vai ficar um horror. Mas eu fico imaginando ela chorar, chamando a atenção do seu pastor, pedindo socorro. Porque a figura de segurança para ela era o pastor. E sabe qual é a maior estratégia de Satanás nos tempos de hoje? É simplesmente nos distrair do rebanho. Está todo mundo indo para a direita. Aí você fala, não pastor, eu vou para a esquerda. Porque tem uma rota mais fácil. Essa rota mais fácil vai te deixar simplesmente nas mãos do inimigo. Alvo fácil dele. Alvo fácil do ataque. Isso aconteceu com essa ovelha. Ela foi atacada por um lobo. E quando o pastor a encontrou, ela estava ali, ensanguentada, suja, chorando. Fica imaginando ele encontrando ela. E o que ele faz? O que o pastor faz? Ele bateu nela? Só desobediente. Ele pegou a ovelha, colocou no seu lombo e fez o caminho de volta. E eu creio que ele voltou, eu estou conjecturando aqui, usando uma outra parábola. Eu creio que ele voltou nos campos orando e agradecendo a Deus porque encontrou a ovelha que havia perdido. E quando ele chega para as outras ovelhas e coloca aquela ovelhinha de volta, fica imaginando a carinha das ovelhas. Ela voltou. É assim que acontece na igreja.
Quando alguém se afasta, quando alguém se perde no meio do caminho, o que você faz? Quando alguém se perde no meio do caminho, o que você faz? Aí essa pessoa volta por si, cai em si e volta. A igreja é a primeira, ao invés de acolher, de abraçar. A igreja olha e fala: se eu fosse você, não andava com essa ovelha não, ela é rebelde. O que a igreja se tornou? O que o nosso campo se tornou? Teve um tempo na minha vida, quando eu tinha eu sou jovem, tá, gente? Jovem, eu sou vintage. Eu aceitei Jesus jovem, me batizei jovem. E com 16, 17 anos, eu saí da igreja. Eu decidi sair. Porque eu olhei para o homem e não olhei para o pastor da ovelha. E eu fiquei um tempo fora da igreja. E foi dos 16 até os 18 anos. Eu ia a um culto sim, um culto não. Comecei a ir numa igreja bem grande, aos cultos de domingo, porque aquele que conhece a voz não consegue ficar longe. Até para se desviar não consegue. Mas teve um dia que eu voltei para aquela igreja onde eu aceitei Jesus, aonde eu me batizei. E eu lembro como hoje que tinha aqueles negócios de grupo de irmã, grupo dos idosos, grupo, era assim? E eu era do grupo dos teens, com 16. E eu lembro da cara das mães olhando: não anda com essa menina não. Fica longe dela. Eu me decepcionei com o homem. Mas eu aprendi que os homens nos decepcionam mesmo. E aquele dia eu recebi uma lição. Uma lição que o Senhor, até hoje o Senhor me ministra com ela. A minha avó não estava nesse culto. E uma tiazinha do círculo de oração falou: vem aqui, filha. E eu fiquei sentada do lado daquela senhorinha. Porque a igreja era dividida em estações. O grupo de as tia, o grupo de não sei quem. Uma igreja dividida não prospera. Uma igreja dividida não prospera. Uma casa dividida não prospera. Uma família dividida não prospera. Aquela senhora me abraçou, ela só falou assim: você fez falta. E essa cena não sai da minha cabeça. Porque por muitas vezes a gente espera dos amigos mais próximos, espera do próprio pastor esse acolhimento, e talvez não vai vir dele. O Senhor vai colocar pessoas para poder resgatar outras pessoas. E hoje o Senhor quer usar você para ser resgatador de vidas. Resgatar vidas tem um preço. Tem um preço. Carregar ovelhas feridas vai sujar sua roupa. Carregar ovelhas machucadas pode até machucar o teu ouvido, porque o gemido de dor de uma ovelha machucada não se preocupe, porque você vai cuidar, você vai fazer a sua parte. Mas pode ser que mais para frente essa mesma ovelha vai olhar para você e vai falar: você nunca me ajudou. Aí é a parte que mais dói. É a parte que dói. É a ingratidão. E por muitas vezes eu e você somos ingratas com o Senhor, porque o Senhor tem feito isso com você todo o tempo, filha. Você vai lá, você erra, você peca, e Ele está ali, chamando você pelo nome. Aí Ele vem, Ele limpa, Ele troca, Ele faz tudo bonitinho, deixa você lindinha. Daqui a pouco onde você está? Novamente sendo ingrata e voltando atrás. Você tem que entender que nós não temos tempo a perder. Estamos perdendo tempo precioso. Enquanto tem vidas lá fora gritando por socorro.
Dentro da igreja, um está matando o outro pelo ego. Não tem coisa pior do que ego. Não tem coisa pior do que eu sou. Egocentrismo. O Senhor me ensinou com essa parábola que eu preciso continuar indo buscar ovelhas. E mesmo que essas ovelhas no final possam me machucar, eu não posso perder quem eu sou por causa da ovelha. Eu preciso continuar sendo aquilo que Ele me chamou para ser. Ovelha é ovelha, cheirando bem ou não, sangrando ou não, gritando ou não, eu vou buscar. Na segunda parábola, ele está contando a história de um pai. E qual que é a diferença dessa história, pastora, para da outra, da ovelha? Agora esse pai perde 50% do seu coração. O pastor perdeu 1% quando ele perde uma ovelha. 1%. O pai perdeu 50%. O texto conta a história de um pai bem sucedido, que tinha uma estrutura familiar, tinha bens. O filho mais novo requer a sua herança. A gente já ouviu do pastor Vitor que aquele que recebe a herança antecipada, o que acontece? É maldição. Agora você imagina, o seu filho nasce. Como que a gente recebe um filho? Gente, a gente tira da roupa para dar para o filho. É enxoval, é coisa que ele nem vai usar, é coisa, não é assim? Eu fico imaginando a frustração daquele pai. E aquele filho fala, pai, eu quero tudo. Eu quero a minha parte, eu cansei. Eu estou cansado de viver nessa... O que eu faço aqui? Não tem nada para fazer. Cheio de servos, comida a hora que eu quero, roupinha de grife. Pai, eu quero usufruir do que o Senhor... Eu quero usufruir do que o Senhor construiu. Porque Ele não tinha construído nada. E o pai podia... Gente, se é minha filha, se é comigo, o que eu vou fazer? Você se coloca no seu lugar. Mas o pai não teve resposta. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Só que até então, eu conversando com o Vitor ontem sobre isso, falei, Vi, a gente fala muito desse filho rebelde. O filho mais novo. O filho mais novo costuma ser o mais mimado, não é? Lá em casa não é não. Lá em casa minha filha é uma bênção, ela não é a mais mimada não. Mas o mais novo a gente costuma mimar. Quem tem um só, né, Paulinha? Você mima de qualquer jeito, né? Agora, o mais novo é mais mimadinho. O que o outro não teve, o mais novo tem. É assim, Carol? Não, não é assim. Não é assim. Não é. É assim, cara? Não é. Quem tem mais de um filho aqui? Quem aí é irmão e tem um monte de irmão aí que tem que dividir, brinquedo, aquela coisa... É assim mesmo. Nessa história em si, o mais novo requer a herança, o pai vai lá, vende tudo. Imagina você vendendo a sua empresa. Pegou os boi e tudo, dividiu. Só que o texto conta, tem um pedacinho no texto que alguns pregadores não dão ênfase. O pai dividiu por igual. O pai entregou a herança para o mais novo que requeriu, mas o mais velho não falou, pai, eu não quero. Ele também pôs no bolso. O mais novo pegou, saiu, foi lá para onde que ele podia ir, Maurício? Me fala aí. Nova York, vou torrar tudo. Vou comprar uma Ferrari, um monte de mulher. Eu estou conjecturando, não está na Bíblia. Combinado assim? Parábola. O que ele fez, que ele torrou o dinheiro em pouco tempo. Foi irresponsável, a palavra diz que ele foi irresponsável. Acabou com tudo. Agora imagina a dor daquele pai. Ver o seu filho saindo de casa, com tudo que o pai construiu. Levou tudo, levou tudo. E o texto conta que esse menino volta depois de um tempo. E ele perdeu tudo. E ele começa a trabalhar como servo, naquela região onde ele morava. E ele começa a observar as terras do seu pai que continuam prosperando. Mas eu fico imaginando o pai. Em todo esse tempo que o filho esteve longe, você acha que o pai não orou pelo filho? Vamos falar a verdade, você acha que o pai não orou? O pai orou, o pai chorou, o pai se envergonhou. Chorou pelo filho. Eu tenho certeza que ele falou, Senhor, que meu filho volte para casa. Que o meu filho volte para casa. Mas isso não acontece só com meninos, isso acontece com as filhas pródigas também.
Se você se atentar, a história não fala nem da mãe. Porque nesse tempo, as mulheres não tinham voz. O texto não conta nem onde está a mãe. Você acha que a mãe não sofreu, gente? Pelo amor de Deus. Que humilhação. Você cria, você limpa a bunda. Você ensina tudo. Dá a melhor faculdade. Prepara. Aí ele fala, mãe, tudo que você tem na conta é meu. Eu não quero mais viver com a senhora. Não quero mais viver aqui nessa casa. Agora eu vou construir a minha vida. Isso é construção, gente? Não. Cuidado, para você não se tornar uma filha pródiga. Pastora, a senhora está pegando pesado. Filhas pródigas, que não honram o seu pai e a sua mãe. Eles construíram. Eles te dão a direção. E você não obedece. Porque o seu eu, né? Ah, pai, mãe, nesse tempo é diferente. Você não entende nada, mãe, da minha época. Pós-moderna. Vai tudo para o inferno no pós-moderno. Ontem eu chorei e falei, Senhor, eu não aceito. Não aceito chegar no céu e não ver essas mulheres tudo lá, não. Porque ele vai cobrar de quem? Vai cobrar de mim ainda. Porque as ovelhas desobedientes. Vocês riem, eu choro. Vocês riem, eu choro. Nós precisamos andar às margens do mundo. Entenda que você não faz parte desse mundo. Entenda que você não faz parte desse mundo. Nós podemos ver um bom homem, uma boa mulher, pela forma que esse homem e essa mulher tratam os seus pais. Nós fomos viajar e o Leandro levou a mãe dele. Gente, a mãe do Leandro é uma fofa. Pensa numa senhora que está com vontade de pôr num potinho e levar para casa. Ela é igual ele, ela sorriu. Ela acorda assim, ó. Bom dia. Ai, obrigada. Gente, ela me deu tanto obrigada que eu não sabia mais. Falei, Jesus, o que eu vou fazer por ela? Ela aceitou Jesus na viagem. Lá no mar da Galileia, ela aceitou Jesus. Olha isso! Anos de misticismo, religiosidade. O Senhor usou da vida do Leandro para alcançar a mãe. Agora tem uma cena que ficou marcada na minha cabeça. Nós chegamos no Getsemane, todo mundo foi cada um para o seu canto para orar. Aquele jardim tão lindo que só de falar eu me arrepio até os cabelos da cabeça. De longe eu avistei o Leandro sentado com a mãe dele. Abraçado com a mãe dele. Orando com a mãe naquele jardim. Qual a idade da sua sogra, Camila? 75 anos. Você acha que ela vai ter mais uma oportunidade para voltar para Israel? Ela vai ter. Ela vai ter, sabe por quê? Porque ela é mais forte que eu e você junto. Ela caminhava 16 quilômetros todo dia sorrindo. Você não tem noção da força daquela japonesa. 13 quilômetros. Falei, gente, você está bem, dona Tomiko? Estou ótima. Glória a Jesus. Falei, não posso nem reclamar. Os dedos doendo, com os pés cheios de bolha. Eu falei, mas vamos embora, vamos dando glória, que a dona Tomiko tá lá ela ia na frente, tá? Tirou 5.000 fotos de tudo. Eu filmei ela nos meus stories, alguém viu? A minha blogueira preferida, segue ela no Instagram, vou montar um para ela. Vai arrasar. Ela decidiu obedecer à voz de Deus agora. E ela falou, eu só não entendo porque eu esperei tanto tempo. Pastora, por que demorou tanto tempo para eu encontrar Jesus? Sabe aquele rapaz que ganhou o sorteio aqui? Lembra dele? A sua igreja é meio maluca, faz sorteio mesmo para viagem para Israel. Pois foi. O Douglas da Catarina. A Catarina está aí? Outro caso. Aceitou Jesus lá no mar da Galileia. Se achou pouco, ele se batizou no Jordão. Porque quando Deus tem pressa para fazer a obra em alguém, Ele faz assim, ó. Mas quantos anos a Catarine tem orado? Eu lembro da minha primeira conversa com a Catarine sobre o esposo dela, sobre a casa dela. Ela obedeceu à voz de Deus e Deus está honrando. E hoje nós estamos aqui festejando o resgate do esposo dela. Parece pequeno, mas a gente se distrai no meio do caminho. É normal. É desse jeito que acontece. O Senhor me ensinou com a história das ovelhas que perderam 1% pode gerar uma destruição avassaladora. Eu posso te dizer uma coisa, um casamento não acaba com a primeira briga. Um casamento acaba na primeira discussão. Você lembra da primeira discussão? A minha primeira briga no casamento foi no dia do casamento, sabe por quê? Por causa da decoração. Quebramos o pau
Não tinha dinheiro de pagar a decoradora, porque é caro, né, gente? Vamos falar a verdade, não tinha. Vai eu mesma fazer decoração com as minhas amigas do ministério. Ficou lindo. O Vitor chegou, ele precisava de uma desculpa para poder acabar com o casamento. Ai, Deus, é cada história. Eu lembro dele chegando 11 horas da noite, o casamento era no outro dia. Eu não vou casar com essa igreja desse jeito, tá horrível. Tô indo embora para Bahia. Eu falei que eu não ia fazer palhaçada, mas foi desse jeito. À noite eu não dormi. Minha mãe está de testemunha, minha avó, tadinha. A velhinha não dormiu, aquela ali orou a noite toda. Porque ele começou a procurar passagem de ônibus para ir para Bahia. Por causa da decoração do casamento. O casamento não acaba na primeira briga. Não acabou. Casamos, a gente não se falou o dia inteiro. Não se falou. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Não se falou. Eu falei, Jesus, eu vou chegar lá. Ele não vai estar lá. Cheguei, ele estava lá com aquela cara de bravo. Quem conhece a cara do meu marido de bravo? Ele não é bravo, ele é fofinho. Gente, ele estava lá com aquela cara séria. Eu falei, vixe. Na hora que o pastor falar, você aceita? Ele ia falar, não, eu vou sair correndo. Falei, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Entrei lá com aquela música linda, com medo dele falar não. Mas o casamento não acaba com a primeira briga. Não acaba com a primeira agressão. O casamento não acaba com o primeiro, eu vou dormir na sala. O casamento acaba 1%, todos os dias. É necessário tomar cuidado com esses 1% que nós vamos perdendo no meio do caminho. Teve fase de eu olhar para o meu casamento e falar, eu perdi 90%. De eu ouvir do meu esposo que não me amava mais. De eu falar para ele também que não amava. E aquilo para mim era uma verdade absoluta, porque realmente não tinha sentimento humano. Mas aquilo que Deus une, o que acontece? O homem não separa. Nessa trajetória de 21 anos de namoro, eu descobri que amor é decisão todo dia. Todo dia eu decido amar aquele homem. Ser mulher de um homem só é decisão. Agora tem gente que já está no quarto casamento e falando assim, começa a quebrar o pau com o quarto marido. Quarto. É o quarto. Ela já sabe o caminho de sair. Se acabar tudo bem, eu já sei como é. Você já perdeu. Você já perdeu. Você se perdeu. A culpa não é do seu marido, a culpa é tua. Um alcoólatra não é alcoólatra do dia para a noite. Nasceu alcoólatra, o pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra. Não é assim não. Começa com uma cerveja. Um abismo leva o outro. É o 1%. É 1%. O seu marido não vai te deixar por outra. Ele vai te deixar porque você perdeu ele de vista. Tudo começa dentro da tua casa. Você não vai perder o seu filho para o mundo do dia para a noite. Eu perdi. Você primeiro perde ele dentro de casa. Ele trancado naquele quarto. Horas e horas. Não tem mais tempo de mesa. Você já não reconhece mais ele no olhar. Ele já não olha mais nos seus olhos. Ele já não te abraça mais. Ele já não fala, mãe, ora por mim. Você já perdeu o teu filho. Não foi o mundo. Você já perdeu ele dentro de casa. A terceira parábola conta a história de uma mulher. Sem nome. Mas Jesus é demais. Naquela época eu não podia falar de mulher. Ele inventa uma parábola com mulher. Por isso que os fariseus ficavam doidos com ele. Porque o Senhor já sabia que a pastora Vanessa existia. Pastora Jo, pastora Lúcia. Ele falou, já vou preparar o campo para elas. Estou preparando o campo para vocês. O Senhor deixou o campo preparado para as mulheres missionárias desse tempo. Por isso que Ele colocou nas histórias mulheres que eram referências. E Ele conta a história de uma mulher que perdeu uma dracma. Uma dracma. Uma dracma era uma moeda grega. Tinha valor de um dia de trabalho braçal. Uma dracma varia um dia de trabalho braçal. Naquele tempo, os homens costumavam pagar dotes. Eu acho que se tivesse dote no tempo de hoje, não ia ter tanto divórcio. Que o povo vai pagar, vai ter que... Segura que é tua! E aquela mulher carregava aquela dracma. Eu creio, alguns estudiosos dizem que ela usava na cabeça, como se fosse um enfeite, um adorno, com as 10 dracmas. Outros dizem que ela usava um colar com as 10 dracmas.
Quem que tem um colar que você ama, que você olha para ele com carinho, que você sabe que se sumir uma pedrinha dali, vai fazer falta? É igual um anel pequeno, que eu tenho um anel que eu uso junto com a minha aliança. Do tempo que eu era gordinha, né? E a minha aliança não entrava no meu dedo. Agora a aliança fica larga e eu coloquei um anel para poder segurar a aliança. Isso porque eu já apertei 2 vezes. E esse anel tem algumas pedrinhas. Se cair uma pedrinha, eu vou sentir falta. Né? Agora, é fácil achar uma pedrinha dessa? Não. Nós que estivemos em Israel, vimos que as construções daquela época, as casas eram pequenas. Não eram construções grandes, as casas de pobres, tá? Porque tem palácio, tem de tudo lá. E de costume não tinha janelas, porque lá tem chuva de vento. O vento lá é muito forte, os carros é tudo cinza, é um negócio estranho assim, né? Então não tinham janelas. Eles usavam a refrigeração por cima. Então eles deixavam um buraquinho com algumas folhas de palmeira para ventilar a casa. Então imagina uma casa escura, essa mulher em casa, e ela dá por si que perdeu algo. Ela perdeu uma moeda que valia um dia de trabalho. Se você perder um dia do seu trabalho, você vai sair correndo procurando? Vamos falar a verdade, gente. No tempo de hoje. Não dá nem tempo. Vou correr atrás, eu já perdi. Quem aqui já perdeu o celular? Uma de cada vez, que eu sei que perde. Já perdeu? Meu Deus, deixa eu te contar. Na última viagem para Israel, a gente foi num fast food, né? Para poder comer. E eu sou muito desastrada, gente. Distraída e desastrada. Coloquei meu celular, sabe onde? Na bandeja. Quem nunca, não me julguem. Comi o meu lanche, que eu nem lembro o que era, que desceu redondo mesmo. O negócio foi... A pastora Jo, acho que não estava perto. Joguei o celular dentro lá do lixo. Joguei o celular, toda plena, desci a escada rolante. Aí o Vitor falou, você está vendo os grupos? Eu, que grupo? Eu fui procurar o celular, cadê? Agora pensa na cena. Eu voltando, lá na lixeira. Lá, para achar o celular que eu tinha perdido. Você está rindo? Porque vai ficar pior. Eu não tinha perdido. Ele estava dentro da bolsa. Eu revirei o lixo todo e estava lá o celular dentro da bolsa. Imagina a cara do meu marido. Né? Você também já perdeu alguma coisa. Para de rir de mim. Guarda-chuva. Eu, na época de escola, eu perdi um guarda-chuva por semana. Eu deixava, ficou. Tem que colocar meu nome, alguma coisa lá, porque... Quantas aqui já perderam algo com valor e sem valor? Qual é a sensação de perder? Se você perdeu o seu celular hoje, qual vai ser a sua sensação? Me fala. Ai, gente, é tudo no celular, não é? É o banco, é tudo no celular. Se você perder o guarda-chuva, você vai correr atrás? Vai virar, vai ficar doida? Não. Essa dracma representa algo muito importante no mundo espiritual. Para aquela mulher, essa dracma representava, simbolizava o compromisso que ela tinha com o seu noivo. Então era algo muito importante. E o texto conta que essa mulher, com o seu desespero, após essa perda, ela começa a fazer algumas coisas para que pudesse resgatar aquilo que ela havia perdido. E eu quero conjecturar que, por muitas vezes, eu e você perdemos a presença de Deus dentro de casa. Pastora, a senhora vai comparar a presença de Deus com uma pequena dracma? Foi o próprio Jesus que usou essas 3 parábolas. Aquele seu tempo devocional, o seu tempo de oração, o seu tempo de adoração com o Abba que você já perdeu faz tempo e não está mais nem sentindo falta. Você se perdeu no meio do caminho. Você permitiu que isso fosse perdido. Você não valorizou a presença. Você não valorizou a aliança que Ele tinha colocado no seu dedo. Hoje nós cantamos uma canção que falava, colocou um anel no meu dedo. E o texto diz que essa mulher acendeu uma candeia. Quem aqui sabe o que é candeia? É como se fosse uma lamparina daquela época. Como a casa dela era uma casa escura, ela acendeu uma candeia. E o que é necessário para poder acender uma candeia? Quem sabe me dizer o que é necessário para poder acender uma candeia? O que, gente? Querosene. É necessário combustível, né?
Naquela época, eu não sei se era querosene. Eu creio que era azeite naquela época que eles usavam para poder acender. E o que o azeite representa? Unção. O que o fogo representa? O Espírito Santo. Aquela mulher tinha deixado a unção e o Espírito Santo apagado dentro de casa. Gente, isso é muito sério. Muitas mulheres abriram mão do seu chamado, do seu ministério, do seu casamento, da sua família. Apagaram a candeia e estão ali simplesmente vivendo por viver. Vivendo por viver. A Bíblia conta a história de Esaú. Quem sabe a história de Esaú aqui? Esaú era o filho mais velho. Ele tinha 2 direitos, a primogenitura e uma grande herança. Ele chega em casa com fome de um dia de trabalho e simplesmente troca por um prato de lentilha. Eu e você temos trocado a presença do Abba por alguns pratos de lentilha. Você tem jogado o azeite, que é a unção que Ele derramou sobre você, de lado. Essa unção. Hoje a dona Carmen falou comigo sobre o chamado, sobre a unção que o Senhor derramou sobre ela. Quando é derramada uma unção sobre nós e nós simplesmente rejeitamos essa unção, o Senhor não tira o dom que Ele te deu. Ele não tira. Entenda isso. O dom que Ele deu, Ele deu. E quando esse dom é deixado de lado, Ele vai precisar levantar outra pessoa para que possa exercer aquilo que Ele chamou você para fazer e você foi irresponsável e não fez. Eu orei e falei: Senhor, a minha candeia está nas minhas mãos. E Ele falou: filha, você não precisa apenas de uma candeia para que a luz seja acesa. Está faltando combustível. Porque são muitas candeias apagadas. Algo se apagou em você. E você permitiu que isso acontecesse. E eu não estou aqui para te julgar. Porque eu já tive um tempo apagada também. E viver na escuridão é mais fácil. A primeira coisa que aquela mulher fez para poder achar a sua dracma, ela acendeu a lamparina. E quando a gente acende a luz, a palavra diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. É como se os nossos olhos se abrissem e enxergassem coisas que nós não estamos vendo. O Senhor está fazendo um convite para você essa manhã a ligar a luz daquela casa. Não é a luz física, mas é a luz espiritual. Existem coisas ali que têm afastado a presença e a unção dEle. Faz uma limpa. Ele está te convidando para fazer uma limpa naquelas fotos antigas, aquelas cartas antigas, presentes antigos. Meu Deus. A luz vai entrar e onde a luz entra, as trevas elas estremecem, É necessário que a luz dele entre na tua vida, para que você possa se achar. Foi tanta bagunça que você se perdeu no meio do caminho. Pastor, eu estou perdida dentro de casa, eu perdi os valores. Eu perdi a vontade de viver. Pastor, eu perdi o brilho. Eu perdi os meus sonhos, eu perdi o meu casamento, eu perdi o meu filho, eu perdi a presença. Olha que ponto que nós nos permitimos chegar. Andar sem a candeia, andar sem a presença, é impossível nos dias de hoje. Você é alvo fácil para Satanás com essa candeia apagada. Manhã de faxina. Aquela mulher não foi procurar logo, ela logo pegou uma vassoura. E ela começou a varrer. Eu fiquei 15 dias fora, a minha casa ficou 15 dias sem varrer. Quem olhava de longe estava tudo limpo. 15 dias sem varrer, está tudo limpo. Começamos a varrer, gente, que poeira. Pastora, mas eu não estou afim de fazer isso. Não estou afim de ligar a luz, de acender a candeia, de ter um encontro com Deus, de varrer, eu não estou afim.
Você precisa tirar da tua vida tudo aquilo que afasta a presença de Deus. A vassoura, nesse versículo, significa isso: remover impurezas. É necessário. Você guarda tanta coisa, está acumulando coisa aí para quê? Virou uma acumuladora. A casa está uma bagunça, abre o guarda-roupa, dá vergonha. Nem você sabe o que tem lá dentro. Está guardando roupa de 1082, sei lá. Está usando tamanho 46, está guardando roupa 36, pelo amor de Deus. Faz uma faxina na tua vida. O Senhor não gosta, o Senhor não habita em altares sujos. Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Ele não habita em altares sujos. A sua casa é o primeiro altar. Tudo começa lá dentro. Ainda dá tempo de resgate. De resgatar aquilo que você permitiu perder. Eu converso com algumas pessoas e elas falam assim: pastora, eu tenho chamado para o altar. Pastora, eu tenho chamado para pregar. Pastora, glória a Deus pelo seu chamado. Começa em casa. O seu altar começa em casa. O seu ministério começa em casa. Comece em casa. Começa hoje. Senhor, coloca a luz aonde precisa. Encontrar aquilo que eu perdi no meio do caminho. Se eu perdi a tua presença, se eu perdi o temor. O pecado está tão normal. Você perdeu o temor. Perdeu o temor a Deus. Sansão era conhecido como um grande homem. E ele se vendeu por uma mulher. Ele entregou o chamado dele por causa de uma mulher. Não sei se é o seu caso. Está distraída com algum príncipe que apareceu. Cuidado. Cuidado com as distrações. Seja uma mulher íntegra. Aonde você passar, vão dizer: lá passa uma mulher íntegra. Que teme ao Senhor sobre todas as coisas. Que teme ao Senhor sobre todas as coisas. Para te negligenciar no 1%, querendo 100% de Deus. Mulheres que não ofertam, não dizimam mais. Eu vi aqui no momento de oferta e não faz sentido. O Senhor se entregou por mim e por você uma vida de sacrifício. Pessoas que falam: eu não oferto mais porque eu não sinto mais o meu coração de ofertar. Eu não sinto. Você não vai sentir vontade de orar também, filha. Você não vai sentir vontade de ler a Bíblia. Você vai sentir vontade de pecar cada vez mais. A nossa luta é contra a carne, contra o sangue. Contra principados e potestades. Enquanto eu estou aqui pregando, tem uma luta no mundo espiritual. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu não vou entregar uma igreja para o Senhor toda bagunçada, com as candeias apagadas. Lembra da parábola das 10 virgens? Eu preciso que você acenda a sua candeia essa manhã. Que você me ajude a encontrar essas ovelhas que estão perdidas. E se foi você que se perdeu no meio do caminho, o Senhor vai te achar hoje. Não faz sentido um encontro de mulheres por mês. É só um encontro de... Vamos lá para o encontro cor-de-rosa. As meninas: pastora, qual vai ser a roupa? Qualquer roupa. Qual vai ser a música? Qualquer música. Gente, ó. Vai ter lembrancinha? Eu estou indo lá para entregar. Eu estou aqui para entregar. Eu não sei o que você veio aqui. Eu vim aqui para entregar. Eu já perdi muita coisa. Eu já perdi muita coisa há muito tempo. Eu não tenho tempo a perder com mimimi. Uma geração de mimimi. Ai, pastora. Quem quiser ser cuidado, eu estou aqui. Se precisar te carregar no colo, eu vou carregar. Se precisar tirar os piolhos, eu tiro. Faço chapinha, faço tudo. Estou conjecturando porque eu estou aqui para isso. Eu tenho cheiro de ovelha. Só que a gente precisa ter o cheiro dele. A essência se perdeu. A essência se perdeu. E o texto conta que aquela mulher varreu. Enquanto ela varria, ela encontrou aquela pequena moeda de prata, uma dracma. Foi necessário se mover para encontrar o que tinha perdido.
E o texto conta que ela saiu correndo e chamou as suas amigas e as vizinhas. E elas celebraram. As 3 parábolas terminam com festa, porque houve um resgate. Houve um resgate. Olhar para a minha vida hoje, para o meu testemunho hoje. Olhar para a minha história hoje. Minha mãe falou: filha, você voltou da viagem diferente. Eu entendi que eu era só uma ovelha. E que por muitas vezes eu me feri porque eu desobedeci a voz do mestre. Que nem sempre eu fui uma filha que honrou pai e mãe. Porque um espírito de revolta pela falta de paternidade gerou um bloqueio meu com o Abba. Até que eu entendi que eu não precisava de um pai físico, porque eu já tinha tudo nele. Eu sonhava em ter uma família. Sonhava, mas eu não sabia o que era ter uma família. Eu sonhava em casar, mas eu não sabia o que era casamento, não tinha referência. E eu permiti que esse 1% no decorrer da vida do meu casamento, do cotidiano, fosse se perdendo. Até que a candeia acendeu. E eu vi que a culpa não era dele, só dele. E o Senhor está permitindo que eu festeje em cada área da minha vida. E as amigas que Ele escolheu para que eu vivenciasse esse tempo de festa são vocês. A restauração no teu casamento vai causar festa. Não vai terminar. Nós vamos celebrar bodas de ouro ainda em nome de Jesus. Aquele seu filho que saiu de casa rebelde, ele vai voltar. Mas esteja de braços abertos, assim como o filho do pai pródigo. Acolha, ame mais, cuide mais, entenda a sua missão. Para de esperar do outro aquilo que nem você tem entregue. Você não tem entregue nada e está querendo o quê? Só damos aquilo que somos. O que você tem entregue nesse altar é verdade, é real? Ou é uma farsa? Eu sou um personagem na igreja, na minha faculdade eu sou outra pessoa. Eu sou um personagem dentro da minha casa e no meu trabalho eu sou outra. Meu marido não precisa saber que eu fui no happy hour. Meu marido não precisa saber que eu estou recebendo mensagem. Meu marido valoriza. Quem não valoriza, o que acontece? Valoriza. Eu estou vivendo um tempo tão bom. Eu estou em lua de mel, gente. Morra de inveja, Satanás. Poxa. Mas só eu sei o quanto eu chorei para esse tempo. É necessário honra para receber honra. É necessário dar amor para receber amor. É necessário cuidar para ser cuidada. Mas uma ovelha perdida fica sem sentido mesmo. Você só vai se encontrar quando você se encontrar nele. Eu convido você a se colocar de pé essa manhã. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. E eu queria poder orar com você. Se essa palavra ministrou o seu coração, se o Senhor falou o seu coração, se você sente que perdeu algo, talvez você tenha se perdido na sua vontade, talvez você tenha se perdido no seu eu. Você se sente dentro da igreja, mas perdida dentro da igreja. Perdidas dentro de casa. Você perdeu o primeiro amor. Você perdeu até a fé. Mas o pior, você perdeu a presença. Eu queria muito poder orar com você essa manhã. Eu quero te ajudar a acender essa candeia novamente. Eu preciso te ajudar a acender essa candeia novamente. Se você sentir no seu coração de vir aqui na frente, não importa o seu cargo, não importa quem você é. É necessário baixar o ego. Baixa o seu ego, baixa. Ele precisa crescer em você.
Não fica aí desse jeito, não. Eu não posso deixar você sair daqui perdida do jeito que você está. Você é alvo fácil para Satanás. Essa manhã eu quero te carregar no colo, colocar nas minhas costas e falar: vamos. É isso que o Senhor está falando para você essa manhã. Eu não sei qual é o ministério que você serve, qual que é o título. Rasga esse título. Eu rasguei o meu título essa semana. Eu não quero ser conhecida aqui, eu quero ser conhecida lá. Senhor, eu quero ser conhecida por Ti. Quando eu começar a adorar, eu quero que o Senhor pare para ouvir a minha adoração. Eu quero que o Senhor ouça a minha voz e fale: minha filha começou a me adorar. Senhor, essa manhã o Senhor está nos trazendo para perto de novo. Elas acharam que estava perto, mas elas estavam longe de Ti, Jesus. O cenário é totalmente desfavorável. Elas não conseguem mais orar. Elas estão apáticas à Sua presença. Elas não conseguem nem se mover, Senhor. Eu não vim aqui para mais um encontro de mulheres, Senhor. Nós viemos ter um encontro contigo essa manhã. Vai acendendo, Senhor, as candeias essa manhã. Um óleo novo. Pastora Jo, por favor, Pastora Lúcia, unge elas com óleo. Acende a candeia em nome de Jesus. Vamos acender a candeia. Vamos acender a candeia que foi apagada. Apagada pelo pecado. Apagada pela nossa distração. A candeia se apagou, Senhor. Então vai acender nessa manhã a candeia novamente. Nós queremos avivamento. O avivamento começa no secreto. Nós nos movemos por banner, por pessoas famosas, por títulos. Eu não me movo pela fama que esse mundo tem afora. Aquele que eu sirvo é mais famoso. Jesus. Tens o nome sobre todos os nomes. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos ungindo essas mulheres hoje, Pai. Se você ainda está no seu lugar, gente, eu não saia daqui sem encher a minha candeia. Eu não saia daqui sem encher a minha candeia. Se você está no seu lugar ainda parada, esperando que Ele vá até aí encher a sua candeia, Ele não vai. Você quer batizada com o Espírito Santo, mas faz tanto tempo que não fala em línguas. Oh, Espírito Santo, faz tanto tempo que você não fala em línguas. Ele vai te batizar com uma língua diferente hoje. Em nome de Jesus, Pai, que haja uma unção diferente neste lugar. Batiza essas mulheres com fogo, com seu fogo, Espírito Santo. Espírito Santo, batiza com fogo consumidor, com o seu fogo. Queremos o fogo que vem de Ti, o avivamento que vem de Ti, o avivamento que transforma, que muda história. Nós queremos viver o real avivamento, que haja transformação de caráter, que haja transformação de caráter e não de vestes. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Cadê a intercessão? Cadê as meninas da dança? Oh, o Senhor me mostrou esse mover com elas, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, clamamos pelo Abba. Clamamos pelo Pai zeloso, pelo bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós clamamos por Ti, oh Espírito Santo de Deus. Adoramos ao Seu nome.
Engrandecemos a Ti. Que nós possamos encontrar a Ti essa manhã, Senhor. Encontrar os valores que perdemos, Pai. Encontrar o primeiro amor que perdemos, Senhor. O temor que perdemos, a fé que perdemos em Ti. Que possamos ser tocadas por Ti essa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.